Pai e filho foram assassinados numa propriedade rural no interior de São Paulo. Depois das investigações, aí a polícia acabou descobrindo, depois que pai e filho foram mortos, descobriram uma história terrível. Esse crime teria sido encomendado, não acredito não, pela filha e pelo genro. E o motivo era a herança da família. Pai e filho mortos por um crime encomendado por familiares, pela filha, estava de olho na herança. A repórter Melissa Alcântara, do SBT Interior, tem as informações pra gente. Melissa, é com você. Oi, Malta, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, um crime realmente que chocou aqui Votuporanga, uma cidade com um pouco mais de 80 mil habitantes. No dia, a nossa equipe esteve aqui também, acompanhou todo o trabalho ali da polícia em loco, conversou, não gravamos, mas conversamos com essa mãe que perdeu o filho e também perdeu o esposo. Ela estava completamente transtornada, abalada com o ocorrido, e alguns detalhes já chamaram a atenção. A forma como aconteceu, a mulher disse que o genro que teria ligado para ela e contado do crime, isso ela já achou estranho no dia, porque eles não tinham ali uma boa relação. Ela chamou a atenção o fato dele estar na casa dela, ter sabido do crime antes de outras pessoas, então isso já chamou a atenção dessa mulher. Ela contou que não estava na casa porque estava em outra cidade cuidando da mãe dela, e talvez só por isso ela ainda esteja viva. No dia, 2 pessoas foram presas, horas depois, 2 pessoas foram presas, os executores do crime, e contaram ali toda a dinâmica do que aconteceu para a polícia. No dia, eles já disseram que haviam os mandantes e que eles tinham a promessa de receber R$30 mil para matar as 3 pessoas. E o crime no dia foi a seguinte situação, Malta. O filho, o Vitor, ele chegou do trabalho ali já mais de meia-noite e foi abordado. Ele chegou de moto e foi abordado. E depois, então, o pai, que já estava dormindo, também foi abordado. Os 2 foram mortos. A situação, a forma como eles foram mortos também chamou bastante atenção. Num latrocínio comum, não é? A gente percebe que não teria ali amarrar, colocá-los sentados, vendá-los. Teve toda essa logística para executar os 2. Aí os bandidos teriam tentado carregar alguns produtos ali na caminhonete, mas foram interrompidos nessa situação. E agora a gente está aqui com o doutor Rafael Latorre, que vai trazer mais detalhes do que esses executores contaram para a polícia. Lá atrás, então, eles já disseram que tinham essa ordem de matar. Doutor, conta pra gente. Bom dia. Sim, 3 dias antes, houve uma reunião num posto de combustível, onde nós angariamos provas robustas das imagens, que até serviu de fundamentação para a prisão preventiva. Que um dos executores contou detalhes do que aconteceu no dia 11 e que ele foi contratado por R$30 mil, só que o pagamento seria R$10 mil por vítima. O caso veio a concluir na execução 2 vítimas apenas. A mulher, ela só sobreviveu porque ela foi visitar a mãe dela na cidade de Aparecida do Taboado, sendo que os mandantes e os executores não tinham essa informação. E eles fizeram toda essa tratativa para então culminar com a morte de pai e filho, e agora os 4 então estão presos. Malta. Muito obrigado pelas informações. Importante a gente só terminar dizendo o seguinte: essa moça, eu não sei se esse pai tinha outros filhos, para que sejam herdeiros necessários dele, porque a lei diz que os filhos são os herdeiros necessários, mas ela mandou matar o pai e o irmão, e ela agora se torna, perante a lei, uma herdeira indigna. Então vai prestar suas contas com a justiça, vai ficar presa, e depois, eventualmente, tomara que daqui a algumas boas décadas, e não antes disso, for solta, mesmo assim nunca vai ter direito ao dinheiro que o pai tinha, porque ela é a responsável pela morte dele. Nesse caso, a lei diz que ela é uma herdeira indigna, por isso não tem direito a um tostão. Bem feito. E que pague pelo crime brutal que cometeu. Obrigado, pelas informações e bom trabalho para você. Agradeça ao delegado pela presença aqui ao vivo em Rede Nacional no Primeiro Impacto.